Olá, amigo internauta, então novamente aqui eu, Fred João, Orlando de Freitas Júnior, e trazendo aqui a Cláudia Guimarães para vocês, a quiróloga, a nossa querida amiga, falando sobre os traços da mão, né? E em suas grandes histórias também, assim, do conteúdo que a gente trouxe dos Vedas, né, dos chineses, com muita história bacana. E agora você trouxe um pouco mais de histórias ligadas aos dedos mesmo, né? Falando um pouquinho mais das unhas. Das unhas? Né? Uhum. A gente às vezes vê assim linhas horizontais, né? Tá. Então isso tem muito a ver com intoxicação química mesmo. Ah, é? Elas são linhas assim, horizontais. Porque às vezes você vê manchas assim, né? Umas bolinhas, né? Ou então mais verticais também, mas quando são horizontais... Principalmente quando a pessoa mexe com produtos químicos. Entendeu? Entendi. Tá. E outra coisa, quando as linhas são verticais, é o que eu tinha falado antes, é deficiência mesmo, né, na sua alimentação. Precisa melhorar aquela alimentação. E as molinhas é falta de minerais, muitas vezes. E, né? Às vezes você tem a unha não sendo redondinha. Ela tem essas curvaturas aqui como se ela tivesse, né, uns telhadinhos. Então isso também é falta de alimentação ideal. Entendeu? Tá. Principalmente se elas forem horizontais, né? Tá, e essa pergunta que eu te fiz a respeito da unha encravada, que tem muita gente que tem muita unha encravada, é aí que você falou, né? Depende da unha que se encravou, fica ligado ao problema, né? E por que às vezes a pessoa não cuida daquele ferimento? Por que ela se mantém negligente em relação a uma micose, a um fungo, a um machucado? Ah, não, isso aí vai sarar, depois eu vejo. Por quê? Pois é. São aspectos interiores dela que muitas vezes ela não está trabalhando, ou não quer trabalhar. Ela está ignorando, né? Entendeu? E assim, então é interessante isso que você falou, porque vamos dar o exemplo dado que a pessoa tem uma unha encravada ou tenha um problema de fungo, por exemplo, na expressão. Então ela está negando a expressão dela em algum aspecto, a própria autoexpressão dela, de alguma forma. É possível. Sempre considerando outros aspectos. Não, mas eu acho até que se você colocar ele em destaque, não, é uma coisa evidente, porque você fala, bom, ele tá com essa unha encravada todo ano é a mesma coisa, ou então tá com essa micose e não resolve. E aqui é o da expressão. O que está de errado? Ele não se expressa, ele não trabalha a expressão. Então, quer dizer, o fato de não corrigir, de não tratar, significa que ele também não está se tratando. É uma coisa a autoexpressão. Para até estar se colocando, olha, quanto tempo que você tem isso? Por que você não cuida? De repente você precisa trabalhar certas coisas em você, né? Começa cuidando de sua parte física. Autoconhecimento. É autoconhecimento, é autoobservação, o autoconhecimento. Para ele o quê? Autoestima, inclusive, né? Para ele ir se transformando, né? Mudando um pouco isso tudo. E, por exemplo, você vê muito adolescente coroando os dedos todos, faltando nada. Então coloca pulseira, coloca muitos anéis em cada dedo. Essa coisa da brincadeira que o jovem faz não tem problema nenhum, né? Ou tem alguma coisa assim que de repente ela quer se identificar, ela coloca 300 aqui e mais nenhum em outro lugar. A princípio a gente encara naturalmente por ser jovem, pela experiência que ele vai ter, etc, etc. Agora, há que se ver se, por exemplo, o que ele vai estar estimulando ali. Agora, para os jovens, às vezes é complicado você falar, né? Olha, não usa tanta hora. Então, de repente, ele tem que passar por aquela experiência e sentindo. Uma fase mesmo. Mas um adulto, é complicado você usar 4 anéis aqui, 4 anéis aqui. É uma coisa muito louca, né? Então, não é só ver com a característica de cada dedo. Como é que está o meu psique? Como é que eu estou levando a minha vida? Por que eu vejo a necessidade de pôr anéis em todos os dedos? Pois é. E é isso que eu acho interessante. Por exemplo, você, no caso, você tem o dedo do chefão, que é o dedo do Júpiter, né? É do Júpiter. Então, e você, na mão, você colocou e identificou ele como principal. Quer dizer, você tem esse eu trabalho com pessoas, né? Você trabalha com equipe. Então, você tem uma liderança já, inclusive, coroada e mostrando esse aspecto. Isso. Na outra mão, que é a mão do passado, você tem 2 apenas, né? Quer dizer, tem no anelar, que é do casamento. Isso. E esse que você colocou, que é o dedo do... O Saturno, o dedo médio. Aí você resolveu colocar um também. Então você está enfatizando que aspecto aí? Porque essa mão é aquela que recebe, né? Então uma proteção aqui, né? Como ele é o dedo maior que tem aqui, né? Então significa uma proteção mesmo. Eu tô pensando dessa forma. E é interessante você sempre estar usando, assim, de preferência também, não vamos pensar tudo tão rígido assim, né? O anel dourado de ouro nessa mão aqui. Na mão direita. Na mão direita, na mão dominante. Na mão dominante, né? Tá.
E a gente pode usar até prata na outra, mas sempre uma proteção é interessante. Lembrando que é importante a gente talvez identificar como mão dominante. Então, ouro na mão dominante, porque às vezes a pessoa é canhota, né? Então ela não é destra. Então ela vai sempre usar na mão dominante o ouro, né? Isso. E tem algum dedo que é legal ele não usar, por exemplo? Que mostra um celibato? A gente está falando sobre isso um pouco antes, né? O ouro como metal, ele é celibato. Você vê que ele não é usado para tudo, ele fica num patamar acima, não vai estar se misturando, não é fácil do ouro se misturar. Né? Não é o caso. É o caso que nem também do mercúrio, que você tem que usar, às vezes, um amálgama de alguma coisa para poder fazer, porque ele é líquido. Então você tem que colocar de chumbo para poder ter uma, digamos assim, uma certa resistência. Aí tem cobre, aí você tem cobre que também está relacionado ao planeta, Vênus, tem toda essa parte também. Mas às vezes você vai colocar um anel de cobre, o teu dedo fica verde. Aí você fala, eu não vou querer ficar colocando um dedo de cobre aqui, tem que ficar limpando o dedo. Mas você pode misturar uma prata com cobre, que fica muito bonito. E não fica preto o dedo e fica bonito esteticamente, né? Muita gente, né, um tempo atrás, pelo menos, não indicava usar o dedo, o anel no polegar. Mas hoje em dia a gente vê muito o jovem mesmo usando. Então, de certa forma, ele vai estar o quê? Ele vai estimular o quê? A vontade, né? O próprio lado da afirmação, do agir. Então essa é a característica de se usar um anel aí nesse dedo. É a atuação, é a ação, né? Porque aqui ele envolve a vontade e a razão. Então agir de uma forma mais positiva, mais direcionada. Eu penso mais ou menos assim. Tem algum dedo que você aconselha não usar, por exemplo? Não, todos os dedos podem ser usados. Pode. Né? Entendeu? Eu só não acho interessante você pôr tudo ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Você priorizar, né? Isso é uma coisa para a sua saúde mental. Inclusive, se você de repente está num cargo X na sua empresa, aí você ganhou uma promoção e acabou sendo o chefe, né? Então você vai ter uma voz de comando, você vai liderar uma equipe, como você mesmo hoje está usando esse dedo indicador. E é uma coisa que é interessante, que você colocando o dedo, você já automaticamente já embute o valor e a razão da liderança, né? Porque na hora que você olha para o anel, você fala, poxa, eu lidero uma equipe, eu tenho uma liderança que eu tenho que trabalhar bastante, a equipe, porque a minha equipe não é pequena, né? Então depende muito de mim. Tem que estar forte ali, tem que estar com o meu dinamismo, né? Não é autoritarismo, mas é um dinamismo, é saber levar a equipe, né? Gerenciar aquela equipe. Né? Legal. Dar toda aquela atenção. Uma coisa que eu queria falar era sobre os montes. Sim, né? sim. Então, a gente vê que os dedos, a gente disse, que eles funcionam como captadores, como antenas, né? E os montes que logo estão aqui embaixo, a gente pode ver o monte aqui de Júpiter, o monte de Saturno, o monte de Apolo, o Sol. Esse aí é de Ararat, esse monte é enorme. O monte de Mercúrio, o de Marte, né? Os dois tudo a ver, né? O monte de Vênus. E a gente pode observar, olhando assim, qual que está preponderando na gente. Mesmo que a gente tenha alguma dúvida, né? Por não ter tanta experiência assim, qual será que está preponderando mais? O monte da Lua também aqui, né? Então é interessante. E os montes, se aqui são antenas e captadores, vocês vejam, tudo chega até aqui. Então aqui seria um depósito, vamos pensar assim, né? Dessas experiências, dessas características. É o que é o monte. É o que os alquimistas chamam de coagulácio. É a coagulação. Está aqui nos montes. Né? Está aqui nos montes, que precisam ser trabalhados. É engraçado porque é um acúmulo, como você vai falar no tempo. Como é que forma uma rocha? Ou um monte? É acúmulo, depósito de aquele material que vai com o tempo se aglomerando, e quando você vai ver já formou uma pilha, um enorme monte, né? Então é o mesmo que você falou agora aí, né? Vai se acumulando, vai se densificando. Fica muito, inclusive, por isso que fica expressivo, né? Porque fica bem sólido aí. E é diferenciado, nenhuma mão é igual a outra, né? Inclusive em relação aos montes. E agora uma coisa que é interessante isso, você pode mudar traços de mão, né, com o tempo, mas você nunca vai mudar só digital, né? Ah, não, digital não, digital é louco isso, né? Cada um, não tem como. Então, mas isso que é louco, né?
Você pode mudar todos os traços, mas você não usa, nunca muda. É a nossa marca, né? É a nossa identidade na mão também. Inclusive a identidade única, um ser único no planeta inteiro. Ninguém tem igual a sua, né? E assim, é verdade. E uma coisa interessante a gente falar também é do formato das mãos. Ah, sim, Né? Isso que eu ia te perguntar. Então a gente pode falar da mão elementar. A mão elementar, ela é uma mão assim, que ela não tem muitos traços, né? É uma mão de uma pessoa prática, né? Tem muitos montes. Até que ela tem até os montes, né? Ela pode não ter muitas linhas, porque as linhas elas têm muitas vezes relação com aspectos sensíveis, né? Então as mãos que você acha várias linhas, né? Indica essa sensibilidade também de cada um. São mãos receptivas, principalmente se for uma mão psíquica, aquela de dedos afunilados, né? Afunilados que você fala que faz isso aqui, se convergem lá no final. Assim, fininha aqui, né? Fininha, mais delicada, aquela mão que a gente falou antes. Porque tem gente que tem este dedo maior até do que este, né? Então ele não converge desse jeito afunilando, né? Ele converge de uma forma diferente. Ah, né? sim, mas é mais difícil. Via de regra, é esse o formato mesmo, né? Normalmente. Então, é uma mão assim, é mais de uma pessoa mais simples, uma pessoa que, sabe, é isso, acabou, prático. Eu não quero muita coisa. É a mão daquela pessoa que trabalha muito, é operário, é uma mão elementar, né? É uma pessoa também, muitas vezes, apaixonada pela vida, né? Mas temperamental também. Né? E não leva desaforo para casa, na maioria das vezes. Tá? A gente vai falar na mão quadrada. A mão quadrada, aqui, a palma dela é maior. Vamos falar, mais larga. Vamos falar como ele falava na apostila do Ademar, né? A igual a B. Né? Não é isso? Deixa eu ver se eu tenho desenho para vocês verem aqui. Pode ser. É a mão do nervoso, né? A mão do nervoso é assim, né? Dos 4 temperamentos, o nervoso é com a mão quadrada. E qual mais que tem a mão quadrada também? É nervoso e... É o colérico, né? O colérico. Então, o nervoso é o colérico, né? O colérico, o sanguíneo. Não, o sanguíneo é quadrado. Sanguíneo é cônica. Não, tô falando os temperamentos. É o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, aqui tem umas figuras que não são muito grandes, mas que é interessante, né? Então, Você tomou só nessa parte aqui, é isso? Acho que sim. Aqui, deixa só essa parte escondida. Hein? É isso mesmo. Caramba. A mão quadrada, ela parece mesmo um quadradinho, entendeu? Mas essa mão aqui é a mão, muitas vezes, do jupiteriano, entendeu? É a mão do chefe ali, né? É aquela mão que sabe o que faz. Vai aparecer pro nosso amigo internauta. Então, pode depois pôr e eles vão estar vendo. Depois você deixa comigo. Eu deixo. Tá. Então, é assim, a palma, ela é mais côncava aqui, e ela é maior aqui, e ela é quadradinha, sabe? Tá. Os dedos são mais retos, tá? E não são tão compridos também. Não são tão compridos, a palma que se destaca mais. A palma se destaca mais. Entendeu? Então, esse aqui é a mão do líder, mas aquele líder que se coloca mais. É a mão mais dos Zeus, digamos assim. Né? Mas muitas vezes ele não é um cara tão autoritário assim. Ele é um cara prático. Ele quer resolver. É um empresário. Tá. Né? Por exemplo. Existe a mão cônica. A minha mão ela é cônica. Ela faz como se fosse um conezinho. Tá? Essa mão aqui parece a mão de extraterrestre, pô. Então, é parecida com essa. Não, essa aqui é mais. Essa aqui é mais, ó. Não, aqui olhando parece uma tartaruguinha. Então. Assim, depois vocês vão ver aí na... Vocês vão ver. Daqui a pouco. E a mão cônica, ela tem a ver com aquelas pessoas que primam pela beleza. Né? Tudo tem que estar bonitinho, ajeitadinho. Não são pessoas, assim, muitas vezes até um pouco, digamos, não tão temperamentais, mas um pouco impacientes em certos aspectos, mas que procuram o que é belo. Não são pessoas exageradas também. Não são exageradas, a não ser que tenha outros aspectos, né? Mas, via de regra, buscam o quê? Buscam o que é bonito. São pessoas que têm autonomia, que têm criatividade, elas primam pela estética, tá? É muito sanguíneo. Então, essa é a mão do sanguíneo. Quem conhece bem o temperamento sanguíneo, por exemplo, vai identificar
sendo a palma. Inclusive a minha mão também é assim, né? Bem característica do sanguíneo, né? Mas, o A maior que B, vamos dizer assim. mas sim, a sua mão ela tem a ver com sanguíneo, mas ela também tem aspectos da psíquica aqui, viu? A sua mão é meio que mista. Alquimista? Mista. Ah, mista. Meia mussarela, meia calabresa. Não totalmente, mas ela tem Branca aspectos tupiri, de... calabresa, mussarela. Ela tem aspectos de mista, entendeu? Certo. Mas isso, quando não é exagero, é uma coisa bem legal também, Tá. tá? Outra coisa, a mão espatulada. A mão espatulada... Nossa, parece uma espátula mesmo. Parece, sabe, dedinho de sapo? Aquelas, não é igual, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem aqui, é mais achatadinho. Parece que vai segurar assim. Vocês estão vendo agora aí, né? Exatamente desse jeito. A unha parece que ela sobressai, né? Da mão. E essa mão aqui, ela é a mão do original. É uma pessoa que às vezes também ela tem o seu lado impaciente, às vezes tem um pouco de instabilidade. Não digo impaciência, mas instabilidade. Emocional. Algumas vezes, não é sempre, né? Por quê? Porque ela é diferente, porque ela é imaginativa. É uma pessoa original. Você colocou a mão como sendo de canceriano. É exatamente porque ele tem essa característica como signo? Às vezes em termos de estabilidade, às vezes tem, mas a sua é mais cônica. Então, eu também sou diferente dessa daí. Eu sou canceriano também. Mas não é via de regra, né? Não é via de regra. Às vezes pode ser, tá? Então aqui, ó, ele vai primar essa pessoa da mão espatulada pela diferença, pela originalidade. Não é uma mão fácil de encontrar. Não é, tá? Eles são práticos, eles são realistas. Eu tive um amigo com mão espatulada. Não é mesmo? E ele era uma pessoa que o pensamento dele era muito diferente. É original. É um dos últimos dos moicanos. Dos últimos moicanos. Bom, a mão psíquica, né? Nossa, essa aí realmente parece uma mão de lagartixa, inclusive. Hein? Então, ela é assim, aquela mão... agora, essa aqui tem tudo a ver com peixes. Parece mesmo. Psíquica, ela é afunilada, é delicada, é muito sensorial. A pessoa é muito intuitiva. Ela capta as coisas. São pessoas sonhadoras, românticas, criativas, tá? São intelectuais também, em certo aspecto, né? E essa é a mão psíquica. Existe a mão filosófica. É aquela mão que é cheia de nós, né? Tem gente que fala assim, eu fiquei com nó de tanto ficar fazendo assim. Sabe? Fazendo assim. Ah, sim, sim. Mas não é via de regra também. Não é uma coisa que pode ser como pode não ser. Depende da sua ossatura. Vocês estão vendo aí que, na verdade, esse nó que você está se referindo é uma sobressalência, vamos dizer assim, né? Entre as articulações. É uma sobressalência entre as articulações. Então, é aquela pessoa... É o ermitão. Ele gosta de isolamento, ele gosta da meditação. São pessoas que normalmente, né, não pode falar que é sempre, mas que primam pela justiça, pela ética, pela honestidade. Por quê? É a mão de um filósofo mesmo, aquela pessoa que fica loucubrando, pensando. A pessoa pode não ser tão prática, mas ela é filosófica. Ela filosofa, né? Tá. Bastante. Deixa eu ver aqui então, mais. Quantos tipos de mão tem exatamente, tá? Só pra gente ter uma ideia. Então, olha, nós temos a mão elementar, a quadrada, a cônica, a psíquica, a filosófica, e tem a mista também. A mista, ela tem características, às vezes, de várias. A sua não, a sua a gente vê duas aí, mais ou menos, né? Mas tem gente que tem dedo cônico, dedo quadrado, dedo espatulado. Eu estou radicalizando, mas pode acontecer. Então fica difícil para essa pessoa, às vezes, conviver com ela mesma. Porque as atitudes que ela toma, às vezes, não são sempre as mesmas. Então você pode colocar isso como uma pessoa bipolar, por exemplo. Ela tem uma característica na mão que pode ser Eu não digo bipolar. Eu digo, talvez não tão adaptada. Entendeu? Não é uma pessoa tão adaptada. Porque bipolar já mexe muito com a emoção, realmente, acho que é uma questão química até do cérebro, né? Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Mas assim, ela tem a ver mesmo com a falta de adaptação. Pode até desenvolver algumas coisas, né? Mas ela não age sempre do mesmo jeito.
Então isso gera até alguma coisa interna. E ela não é tão bem aceita, porque você não sabe, a pessoa é imprevisível do jeito que ela vai agir. É mesmo, é verdade. E ela mesma vai ela cobrar mesma mesmo, com porque ela. uma hora ela vai falar uma coisa, outra ela vai fazer outra e ela vai começar a se cobrar. Sim. E aí que tá, então existe uma diferença entre essa pessoa que tem características de momista, de não ser a pessoa bipolar, que ela, de repente ela pode pensar até que ela é. Porque ela tem um temperamento aqui, de repente ela tem um outro lá na frente. E essa pessoa, então, também tem um temperamento... Mas assim, é imprevisível, né? Então, esse temperamento imprevisível nem sempre está ligado à bipolaridade. Não. Está ligado realmente aos aspectos múltiplos que ela tem dentro de ela si. precisa se trabalhar, ela precisa se centrar mais em certas coisas. Talvez os elementos estejam meio perdidos dentro dela, né? Tem mais fogo do que água. Pode ser, ou é difícil falar. Muitas vezes a pessoa precisa desenvolver vários aspectos também, né? E é difícil administrar. Isso às vezes pode ser até coisas que a pessoa traz de outras experiências, né? Tá. Quando a gente fala em bipolaridade, tem aqui uma linha que vai do dedo de Mercúrio, não é todo mundo que tem, tá? Ela vai do dedo de Mercúrio até mais ou menos o dedo de Júpiter, perto do dedo de Júpiter. É um círculo aqui. Nossa, eu não tenho nem sinal de nada aqui. Esta linha, Como é que é? ele vem daqui, essa aqui, ó. Ah, essas duas que ligaram, é cintura de Vênus. Cintura de Vênus, ou cinturão de Vênus. Ah, tá. Então ele vai desde aqui Mercúrio até perto de Júpiter, né? É uma curva que é feita aqui. Ou às vezes tem pessoas que têm ela menos contínua, né? Então são pessoas muito sensíveis, né? E são pessoas também com grande intelectualidade, né? Muitas vezes essas pessoas, e são também temperamentais, com certeza, porque uma pessoa com tanta sensibilidade, ainda mais se tiver outros aspectos, é o que eu falo sempre, com grande intelectualidade, ela pode ser uma pessoa difícil no trato. E se essas características forem muito acentuadas, né, considerando esse desenho aí, né, considerando essa linha, considerando outros aspectos também, essa pessoa pode se tornar um bipolar, sim. É mesmo? Não é todo mundo que tem o cinturão que é bipolar, pelo amor de Deus. Por favor, hein, gente? Essa pessoa vai ficar levando a pé da letra. Por favor. Eu conheço pessoal... muita gente super sensível e super assim, inteligente, que sabe, que até tem o cinturão de Vênus, mas que não é bipolar. Sabe o que é legal também, Orlando, nessa história toda que a gente está conversando aqui com a Cláudia? É mostrar para o nosso amigo internato o seguinte, que tem como ele deixar até ele pensar sobre o seu lado interior, né, sobre o seu eu. Mas está na mão dele o que ele precisa trabalhar. Tá na mão dele. Se ele não olha, ele pode até não olhar para si e falar, não quero hoje pensar em nada, mas na hora que ele olha para a mão dele e vê os montes sobressalentes ali, fala, poxa vida, eu tenho um negócio meu aqui que eu preciso resolver de qualquer jeito, está na minha mão. Cada vez que você vê a mão, você está de frente com o teu problema. Não tem como escapar dela. E você, olha que interessante, às vezes a pessoa não sabe. O que acontece quando às vezes a pessoa faz uma besteira? Se ela não lembra, ela bate aqui. Ou senão ela põe pisei. Assim, né? Então, tá aqui, ó. Você tá na sua cara, você tá olhando, olha. Pisou. Por que ele foi fazer esse gesto? Porque você pode notar que não viu. Tava aqui, ó. Tô te falando, tá aqui na mão. É verdade. Porque se tá na mão, se tá aqui, se tá a linha aqui, significa, olha aqui. Se liga, tá na tua cara, tá na tua mão. E tá olhando pra você, inclusive. Se você põe a mão na cara, você faz assim. Você faz aqui. É mais fácil você fazer assim do que você ficar assim. Então, geralmente você tá aqui, vai olhar, tá na tua mão. Inclusive, quando você fala com as mãos, ó, pelo simples fato de você articular, você já abre elas aqui. Então, é isso que eu ia perguntar. É que às vezes essa história também da pessoa falar muito com as mãos. Você quer me travar, segura minha mão. Aí eu vou falar. Como italiano também. Você quer fazer o italiano ficar quieto, amarra a mão dele nas costas. Pra quem italiano sabe disso, amarra. E fala pro italiano, fala agora. Você vai ver que vai dar uma agonia, ele vai te porque é emoção ali a flor da pele, né? O latino em si, ele trabalha muito. Isso, né? Você pega o inglês, ele é todo... Eu assisto uns filmes, né, em inglês. Dá pra identificar. E a pessoa, sabe, você vê que ele tá agradecido pelo outro, né, as coisas que ele fez. Então, mas se você não utiliza o verbo com a mão, você parece que não intensifica o gesto. Pra nós, né, que somos latinos. Pra nós. Os nossos temperamentos. Mas pro inglês não funciona assim, ele é sóbrio. Ele pode adorar o outro, mas ele é na dele. Então ele fica. Então, quer cultural. Dizer que é cultural, interessante, né? A gente poder perceber esses aspectos nas culturas por aí. É muito interessante. E não é que ele é menos afetivo. Não. Entendeu? Então, e aí
São essas mãos, são esses os tipos. E esse cinturão de Vênus, ele pode, se for uma coisa em excesso, né? E se for ligado às outras características, pode até um dia desenvolver a bipolaridade. E geralmente, quem tem o cinturão de Vênus, também a sexualidade é bem desenvolvida. Ainda mais se a gente comparar com um monte de Vênus. Então, tudo vocês veem que tem relação. É isso aí. Né? Bom, amigo internauta, então fique com a gente que a gente tem muito mais pela frente com você aí. Então a gente já vai vir com a Cláudia Guimarães já para vocês. Fique com a gente. Bom, então, lembrando que esse dedo aqui, né? Esse dedo. O anular. O anular é o dedo da expressão, né? Tá. É o dedo da expressão. Na verdade, se a gente for observar as falanges, né? Sempre elas têm a ver aqui embaixo com o lado mais material, aqui essas aqui, né? Depois o lado mais prático e o lado mais espiritual. Então, se a gente for pensar aqui, aí você está se referindo aos montes, os montezinhos. não, eu tô, as carnes. aqui são as falanges. As falanges que viram montinhos. Tem uns que não tem montinhos, que isso é uma reta só, que é uma coisa mais... Quanto mais saliente for e maior for... mais expressivo é. Uma coisa interessante, por exemplo, pra gente poder ver o tamanho, talvez não a altura do mão, o tamanho, a gente pode ir com o anelzinho assim, pra perceber, é um jeitinho de estar vendo. E também a altura, se é mais de gordinho, monte, né? Então aqui tem a ver mais com a parte poética da coisa, a flangeta, né? Com a parte mais poética, a parte mais da cura, uma parte mais elevada. Aqui tem a ver mais com as artes propriamente dito, né? Que é a segunda. E aqui tem a ver, se ele é assim, como é que eu vou explicar? Há um interesse pelo mundo, há um interesse em estar se mostrando. O artista, mesmo que ele trabalhe com música, que ele trabalhe com arte, ele também pode ter aqui desenvolvido de uma maneira natural, porque ele também quer mostrar o trabalho dele. Mas se ele for extremamente elevado aqui, aí é uma pessoa que só quer aparecer, né? Tipo, é o ego, né? Entendeu? Se ele é muito saliente aqui, demais, né? Ou muito grandinho. Então é aquela pessoa, é um indicador de uma pessoa que quer aparecer para o mundo, né? Essa aparência. Então fica tudo muito evidente, né? Na verdade. Quanto mais expressão é porque tem mais intensidade. Sim. Entendeu? Se a gente for pensar em fama, desse modo, né? Mais grotesco, né? E pensar na linha do destino, se de repente ela se bifurca, ela pode bifurcar essa linha, e ela vir tanto pro dedo de Júpiter como pro dedo de Apolo, e pegar o seu aspecto mais assim... Apolo é esse aqui. Apolo é esse aqui. Ou Apolo Sol. Apolo Sol. Ele ilumina, né? Porque o Sol, se você for pensar, é o centro do universo, né? Que a gente conhece, o Sol físico, né? Mas ele também tudo tem sua polaridade. Então, se essa falange ela é extremamente desenvolvida, em detrimento das outras, e aparece na mão outros aspectos, a gente pode ver que é uma pessoa que está voltada mais para as coisas do mundo, né? Para o aparecer, para o se exibir, até às vezes passar um pouco no frente do outro, dependendo das outras correlações. É engraçado porque assim, você está falando uma coisa, quando a gente estudou, a Cristina Cara fez um livro que ela até me deu de presente, um beijão para a Cris, aí depois a gente vai se ver para fazer um novo histórico contigo. Ela falou sobre as fases das crianças. Então ela tem uma parte da fase da criança que ela pode se tornar exibicionista. Então, quer dizer, se as fases não bem resolvidas da infantis, né, não forem trabalhadas, né, se elas forem realmente complicadas, então todas essas a falange, por exemplo, ela pode ficar muito expressiva. Pode ter uma influência. Ela pode se expressar bastante. Né? E pode ser também coisas que a gente traz de outras experiências. Não, mas aí que traz é na esquerda. Não, você traz, mas vem pra cá. Então, coisas que você não trabalhou no passado... Continua aqui. Vai continuar aqui. Até você resolver isso. Então, é possível que uma mão esquerda seja com a falange bem expressiva e a mão direita não, por exemplo? Aí pode ser que você já tenha trabalhado lá. Entendeu? Não, mas por exemplo, se eu não trabalhei, está expressando aqui, ó, eu não trabalhei, a minha mão esquerda está aqui, né? Realmente estou com esse problema. Mas ainda pode ser que ela esteja aparecendo aqui, mas aqui já não está mais. Então, porque eu já trabalhei Ou aqui. Isso foi adiado por quem cuida desses processos, né? A parte mais espiritual,
Ou aqui nessa mão não está mostrando, mas aqui está mostrando que talvez eu tenha superado mesmo. Entendi. Mas não é uma coisa tão taxativa, né? A gente pode fazer elucubrações, né? É difícil viver o hoje, o presente, imagina pensar no passado. São sempre indicadores. Engraçado que as pessoas às vezes fazem correção com o tempo, porque uma coisa que está bem expressiva, né, quando você fica mais velho, é que a mão fica muito enrugada e com manchas e tal. Então tem gente que vai fazer também eles fazem um tratamento, né, de esticar a pele e tal, de mudar um pouco. Mas aqui não tem como, né? Porque aqui é uma parte que fica intacta, com certeza a expressão. Na verdade, tudo que você viveu na sua vida ou nas suas vidas, né, fica condicionado na sua mente, no seu coração. E reflete aqui nas terminações das mãos. Vem pra cá. Então. Aqui é um livro que você tem, é o selo de Jó que tá lá na Bíblia. Então tá tudo aqui. Você quer. Só que é uma foto que não é aquela foto estática. Sabe quando você tira uma série de fotos que aparece lá? Então, a mão, assim, guardada nas devidas proporções, é isso. Também, né? Entendeu? Então, agora imagine uma pessoa que vem a linha do destino, né? Tá. E ela se bifurca, e aqui é um Júpiter muito poderoso, né? Um Marte muito poderoso, né? E tem essa falange aqui. Expressiva. Muito. Imagina como vai ser essa pessoa. Maravilha. Né? Vai ser uma pessoa que Imbatível. vai querer se impor. Imbatível. Ele vai ter fama, ele vai ter poder. Mas a que preço? É qualquer um, né? Entendeu? Então, agora, tudo tem que se considerar o todo. Aqui, por exemplo, esse aqui. E uma coisa que eu disse, que eu esqueci de falar no dedo de Saturno, que ele cobra muito dele. Ah, é isso? Porque Saturno, ele é o cobrador. Cobrador. Ele é o cobrador. E às vezes pode cobrar dos outros também, né? Mas ele cobra mais dele mesmo, tá? É um pouco diferente na astrologia, que é o cobrador kármico, né? Então, nunca é igual por onde passou o Saturno. Você me fez lembrar uma história interessante, porque quando você aponta para o sujeito, você tem 3 apontando para você. É isso mesmo, isso mesmo. Você aponta para um com um dedo, que é o poderoso, o chefão, mas a compensação tem 3 de olho em você, né? É lógico. Então a gente já falou de Júpiter, que tanto pode ser o líder, o administrador, como aquela pessoa extremamente autoritária, né? Mas equilibrado é muito legal. A gente falou de Saturno, né? Que é o concretizador, é o metódico, o planejador. Mas assim, ele também é o exigente, às vezes, muitas vezes com ele. Já falamos do dedo de Apolo, o Sol, né? Que tem a ver com essa parte mais da expressão, né? Tanto é que o noivo usa aqui a expressão e o casado já usa mais aqui, já se volta mais para o interior, né? Agora vamos falar um pouquinho de Mercúrio. Que é o que está faltando. Né? Então, uma coisa muito interessante que a gente pode falar, antes de falar qualquer outra coisa, é assim, vocês podem perceber, quando o dedo de Mercúrio, esse pitinho aqui, ele passa essa terceira falange aqui, né? Então, o psíquico dele, né, o pensamento, o intelecto, é bem mais desenvolvido. Mas como é que você está dizendo isso? Aqui, ó, por exemplo, aqui ele já tá chegando, você tá vendo? Ó? Ele tá no limite. Aí, ele tá no mas ele já falange, falangeta. Né? Mas ele mas ele tá aqui, ó. Ele já passou um pouquinho o risco da falangeta. Então aí um trabalho do intelecto, entendeu? Mas também depende de como você coloca. Por exemplo, se você faz assim, ó, você tem um resultado. Se você estica tudo bem, ó, aí não. Ó. Mas aí depende, né? O que a gente pode perceber... O meu passou. Passou. Então, eu sei que o meu aqui da mão esquerda, né? Ele é bem menor em relação ao da direita. Tá vendo? Sim. Então, aqui é o intelecto que vai se desenvolvendo, né? É a parte da própria comunicação, a aptidão psíquica, leva uma aptidão psíquica mais elevada. Então quer dizer que essa é a característica do isso é uma coisa, é um aspecto. É um aspecto, né? Agora, precisa ver qual falange que é maior também, né? Porque também aqui, né, tem muito a ver com essa parte psíquica, né? Aqui tem muito a ver com o poder de comunicação, que é a segunda, que é a falanginha. A falangeta é o intelecto e o psíquico. A falanginha tem a ver com a parte da comunicação, porque Mercúrio tem tudo a ver com a comunicação. Mercúrio é o mensageiro dos deuses, né? Mercúrio é o psicopompo, ele leva as almas lá pro mundo inferior,
né? Ele é o psicopompo, em função disso, né? Ele que mais? Ele é o comerciante, ele é o rei dos ladrões também. Olha isso, característica, então, hein? Ele é o rei dos ladrões. Porque se essa aqui é muito desenvolvida, que é a falange, né? Falange, falangeta. Então, ele pode ser um excelente comerciante, mas, e considerando outros aspectos da mão, e considerando extremamente desenvolvido, pode ser a trapaça. Considerando outros aspectos, também pode ser o psicopata. Então o psicopata está nessa parte do dedinho aí. Também, entendeu? Você pode ver isso aqui. Né? Então vocês vejam, tudo tem a sua polaridade. Ligação, né? Tem algum traço ligado à saúde? Então, a gente pode ver, olha, por exemplo, se a sua mão é uma mão extremamente vermelha, tudo é o contexto da mão, né? Se na linha do coração tem pontinho que não acaba mais, né? É muita briga, né? Pontinhos nessa linha, né? Tem a ver com as brigas, com o desentendimento, etc, etc. Tá aí. Eu até tenho uns aqui, mas já foi. Já passou assim. Já passou. Graças a Deus. Tá resolvido, né? Tá resolvido. Mas, e não foi nem tanto assim, foi outras coisas, né? Tá. Então, mas se você tem muitos pontos, a mão extremamente vermelha, né? Você é uma pessoa extremamente jupiteriano, mas de uma maneira assim, sabe, muito rígida, né? O que você pode esperar de você pro futuro? Pois é. Né? Por exemplo, as unhas, né? A gente pode pensar, por exemplo, manchas brancas nas unhas tem muito a ver com o quê? Com depressão. Com alimentação também, não tem? Alimentação também, quando elas estão mais molinhas, entendeu? Fraqueza mesmo. Mas a gente sabe que nos temperamentos a gente tem a classificação das unhas no fleumático, né? Que ele é mole. É mole. Então ele corta aqui e ainda fica pendurado. Em compensação, falta de mineral às vezes. Em compensação, você pega o bilioso, né? Você corta e ele espirra longe, não é? Rígido, é forte, né? Mas também tem gente que tem aquelas rachaduras. Então, tudo isso você pode olhar pela mão, entendeu? De modo geral, né? O que mais que eu posso falar? Mas tem algum traço interessante na unha a se classificar? Por exemplo, manchas brancas. O que pode significar manchas brancas? Depressão. Por exemplo, eu tenho né, de modo geral, a pessoa, ela tem manchas brancas no dedo da expressão. Da expressão, tá. Né? Manchas brancas têm a ver com momentos deprimidos, né? Com momentos que você está em baixa, né? Não fica uma depressão ali ferrenha, mas dificuldades. Tá, você teve depressão hoje, mas também ela só vai começar a desenvolver daqui uma semana, 2, quando começar a crescer a sua unha. Não vai ser de imediato, né? E é difícil, né? Porque assim, muitas vezes você pode não estar exteriorizando, mas você já pode estar no processo. E a sua unha já ir denotando isso. Então, você vai começando depois do momento, já começa a identificar. E o tamanho também da mancha, né? Dá para identificar. Também. Então, por exemplo, se eu estou com dificuldade, a gente vê muito isso em adolescente, né? E não só, né? Mas também. Então, a gente vê as manchas brancas aqui, né? Então, qual a dificuldade? Será que não é na expressão? Aqui, dificuldade em trabalhar com um grupo, tipo assim, eu sou empresário, mas eu sou uma pessoa mais, sabe, mais pacata, ou então estou passando por algumas dificuldades. Eles podem aparecer e eu não tá sabendo o que? Me relacionar ali, liderar um grupo. Pode ser isso, entendeu? Tá. Você também tem alguma característica ligada, por exemplo, a essa questão da unha encravada, por exemplo? Tem gente que tem unha encravada com facilidade, tem gente que não. Isso que está ligado ao quê? E a outra coisa é aquele problema que dá de fungos também. Tem gente que vive com fungo no dedo do pé ou do dedo da mão, né? E não consegue sarar de jeito nenhum, né? Que ligação tem uma coisa com a outra, por exemplo? Bom, é o que eu te falo. Onde o dedo que está é para a gente parar e pensar. Qual é a característica que nos leva àquele dedo, por exemplo? Tá. O que eu preciso trabalhar, que está faltando trabalhar em relação àquele dedo, né? Por exemplo, queimaduras, né, que a gente conversou. Por que quando... Olha, eu não vou nem falar em queimaduras. Vamos pensar assim,
se você tem uma garrafa de Guaraná gelado, você tira da geladeira e você não pode tomar coisa gelada. Eu conheci uma criança que fez isso. Aí põe assim, em cima do fogo. Né? Não muito perto, tá? Sim. Assim. Aí põe ele de novo na mesa e tenta abrir. O que acontece? A garrafa explode. Só que a garrafa explode e te machuca alguns dedos, não te machuca todos. Por que ela te machucou naqueles dedos? Aí que Será tá que é só você coincidência? pensar, né? Será que é só coincidência? Tá uma coisa E pra as se queimaduras pensar. também. Porque em alguns dedos elas são mais leves. Tipo assim, eu me queimo de um modo geral, suponhamos. Mas por que naquele dedo, só porque eu pus o dedo mais fundo ali, às vezes não. Às vezes aquele dedo é mais sensível. Naquele momento para a pessoa. Então, gente, são coisas que a gente pode estar refletindo. E tem muito mais coisas bacanas aí pra vocês, então fiquem com a gente que a gente ainda vai falar sobre os dedos e mais algumas características, acho que até ligadas ao pé também, que a gente pode começar a fazer uma ligação entre mão e pé. Então fiquem com a gente aí.